Oi, turma. Do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, na introdução do livro, nós vamos encontrar o seguinte: escrever sobre a história de Maria Madalena adverte Helenas Barbas, logo na primeira frase da introdução de Madalena, História e Mito. Página 11. É escrever que, primeiro de tudo, é preciso esclarecer que a verdade sobre Maria Madalena é que não há verdade nenhuma. Confesso que, quando iniciei as pesquisas sobre ela, a minha visão era uma. Depois dos estudos, é outra. Estava preso ainda à imagem que se propagara pela poeira dos tempos, a de que ela era uma pecadora, ou, para ser mais claro, uma prostituta da qual Jesus tinha tirara 7 demônios. Pensava, como a grande maioria, na figura de uma mulher charmosa, de longos cabelos, atormentada por seus pecados e que, de algum modo, representa a imagem penitencial da igreja. Nos quadros e obras de arte, ela sempre aparece com roupas provocantes, um manto vermelho, cabelos soltos, ajoelhada junto à cruz ou atirada devotadamente aos pés de Jesus. Essa é a figura que tinha dela, mais por força do que se fala dela do que realmente ela foi. Nessa busca, no entanto, não encontrei nenhum episódio que confirmasse a presença de Maria Madalena como prostituta. Desafio também o leitor a fazer o mesmo. De onde então teria surgido essa história? Quem era de fato Maria Madalena? A ligação errônea das passagens evangélicas que falam dela levou a identificá-la com a pecadora prostituta que ungiu os pés de Jesus? E esse erro, infelizmente, virou verdade de fé. O inconsciente coletivo guardou na memória a figura de Maria Madalena como mito de pecadora redimida, fato considerado normal nas sociedades patriarcais antigas. A mulher era identificada com o sexo e ocasião de pecado por excelência. Quando me tornei espírita, parti para a investigação através das comunicações mediúnicas, mas, para minha decepção, não encontrei outra informação senão aquela que os livros bíblicos já registravam sobre ela. Assim, se buscarmos a literatura mediúnica, vários espíritos se referem a ela através de médiuns confiáveis, porém na mesma linha de pensamento, que registram os evangelhos oficiais da igreja, os canônicos, Marcos, Mateus, Lucas e João, como a prostituta que foi curada por Jesus. Com os evangelhos apócrifos, encontrados em 1945 em Nag Hammadi, no Egito, excertos do Evangelho de Maria Madalena já eram citados em alguns gnósticos, ressaltando os primeiros sinais de sua importância, embora relegada pela igreja, a ponto de chamá-la de meretriz, de pecadora da qual saíram 7 demônios. Essa descoberta extraordinária pode nos fornecer pistas mais concretas sobre Maria Madalena histórica e não apenas ilações. Atente-se, todavia, que até então não tinham ainda sido descobertos os evangelhos gnósticos. Curiosamente, o primeiro a ser descoberto foi o Evangelho de Maria. Gente, como é que fala isso? Miriam de Magdala, eu acho que é isso. Tem hora que escrevem algumas coisas que eu não sei ler. Em 1896, porém só publicada em 1955. Por motivos que exporei ao tratar especificamente sobre esse documento, na segunda parte desse livro, os demais gnósticos, entre eles o Evangelho de Tomé, de Filipe, Pistis, Sofia, foram encontrados em Nag Hammadi, no Egito, por volta de 1945. Por conta disso, a única fonte de informação tomada como referência sobre Maria Madalena era a dos evangelhos canônicos, únicos considerados verdadeiros pela Igreja Católica. Esses evangelhos gnósticos foram taxados de apócrifos, falsos. Seus defensores foram considerados heréticos pela Igreja e, portanto, deveriam ser perseguidos até a morte. Então, todo documento que falava sobre Maria Madalena, que era gnóstica,
foi literalmente enterrado. Abordarei com anotações importantes o assunto no capítulo 2, quando comentarei sobre os cátaros, que eram gnósticos, e a perseguição sofrida por eles pela Igreja Católica. Quero deixar bem claro que sempre tive interesse em conhecer a verdadeira história de Maria Madalena. Ao começar o estudo sobre a doutrina espírita, confesso ter ficado profundamente emocionado quando me deparei com a mensagem de Emmanuel, por meio de Francisco Cândido Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 92. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor de sua existência angustiosa. Os grifos são nossos. Então ele grifou aqui nas frases, né? Fez tanta violência a si mesmo, pela lei, vícios, o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Então essas frases ele grifou durante a sua escrita. Embora a mensagem de Emmanuel fosse calcada na única informação que se tinha de que ela era pecadora, hoje, pelas descobertas dos evangelhos gnósticos, não se tem qualquer comprovação de ter sido ela uma meretriz. Era, pois, o conceito que eu também tinha dela. A mensagem que levava a admirar a luta de Madalena para abandonar os hábitos difíceis de serem extirpados na avaliação de Emmanuel. Assinala-se que ela é a única mulher a ter um evangelho com o seu nome, antes da descoberta do evangelho que leva o seu nome, bem como dos outros gnósticos da biblioteca de Nag Hammadi. Expurgados pela igreja, ela trazia apenas a marca dos evangelhos canônicos, formatados pela igreja, algo que dizia que ela não era a mulher pintada na religião oficial. Por conta desse impulso, parti para esse trabalho de pesquisa. Para minha felicidade, não foi em vão. Busquei então garimpar tudo o que falasse dela em os evangelhos gnósticos, até então tidos como apócrifos, pela ótica da igreja, onde encontrei outra versão sobre ela, totalmente oposta do que conhecia. Algo me impulsionava a resgatar a figura de Maria Madalena, colocando-a no seu devido lugar, a da mulher mais importante do cristianismo. Com a análise desses evangelhos, surgem os primeiros sinais de sua importância relegada pela igreja, a ponto de chamá-la de meretriz, de pecadora, da qual saíram os 7 demônios. Várias pistas foram surgindo sobre essa extraordinária mulher como fato histórico e não apenas por ilações criadas pelo imaginário popular. Com este pensamento, conforme já reportado, a literatura mediúnica no geral também se inspirou nessa única fonte de informação, os evangelhos canônicos. Nesses documentos oficiais da igreja, ela é retratada nos comentários tanto pelos seus líderes religiosos, como também pela população, como uma mulher de vida desregrada, que fora curada por Jesus e se lhe tornara a mais importante discípula. Sobre esse tema, reservei um capítulo todo no final da primeira parte dessa obra, com várias comunicações mediúnicas para que o leitor possa refletir e extrair as suas próprias conclusões. Maria de Magdala, ou Maria Madalena, é a figura feminina mais citada no Novo Testamento, ainda mais que Maria, a mãe de Jesus. O que não se sabia antes, principalmente pela população, é que existia até um Evangelho de Maria, redigido no século II depois de Cristo. É importante informar inicialmente que, assim como os evangelhos canônicos, pela ordem de surgimento Marcos, Mateus, Lucas e João, são apenas atribuídos, mas não escritos por eles, igualmente ninguém sabe quem escreveu o Evangelho de Maria Madalena.
Assim entendendo é que Mack assinala que todos os escritos primitivos podem ser vistos como compêndios da história social de um grupo. Cada texto, então, pode ser estudado como expressão do pensamento, dos discursos populares de um determinado grupo existente naquele tempo. É com este intento que, já há alguns anos, vêm sendo feitos estudos e pesquisas para conhecer a verdadeira história de Madalena. Nesse trabalho está sendo resgatado também o inconsciente do cristianismo, fragmentos de uma memória recalcada pelos primeiros patriarcas da igreja desde cedo. Ela, como todas as mulheres judaicas, é discriminada pelo machismo judaico, em que se lê que as mulheres que andavam com Jesus haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. E os homens, porque seguiam Jesus, foram também curados. Por que essa discriminação de que as mulheres que seguiam Jesus o faziam por terem sido curadas de espíritos malignos? Você não acha isso esquisito? De figura mais importante do início do cristianismo, ela é reduzida à condição de pecadora penitente, conforme veremos quando o assunto for tratado. As mulheres eram atraídas por Jesus não porque foram curadas de espíritos malignos, mas sim por sua mensagem consoladora e de esperança. Você vai saber sobre um sermão do Papa Gregório Magno proferido em Roma no final do século VI d.C., que identifica Maria Madalena com a mulher anônima do Evangelho de Lucas, a pecadora pública meretriz. Irei demonstrar que a exegese papal é falsa. Eu não sei falar esse nome, desculpa. Tá escrito aqui exegese. Eu não sei se é exegese. Eu não sei falar. Com o suporte, num sermão do próprio Papa, a criatividade humana encarregou-se de deflagrar as mais destrutivas imagens sobre ela. Então, se você perguntar hoje na rua quem é Maria Madalena, é provável que, de cada 10 pessoas, 9 dirão: não é ela a prostituta do Evangelho da qual Jesus tirara 7 demônios? Já fiz essa pergunta onde proferi palestra. Por desinformação, a resposta é a mesma da população. Assim, para reconstruir a imagem, o primeiro passo a fixar, é o que esta mulher não foi. Nesses estudos, você irá se surpreender com essa história. Para o desenvolvimento desse trabalho, utilizei-me de vídeos, documentários pela internet, pesquisas em várias obras que se referem a ela. Obviamente que, diante de inúmeras pesquisas, acrescentei interpretações pessoais. Primeiro, assisti o documentário do Discovery Channel. Eu não sei pronunciar isso também. À disposição do leitor do YouTube, mostrando o ponto de vista e as provas arqueológicas dos maiores teólogos, estudiosos, peritos e PhDs que existem na atualidade. Nesse documentário, eles abordam um tema de muitas controvérsias e pouca certeza sobre Jesus e Maria Madalena, indagando ser ela a mãe do cristianismo e mostrando a relação próxima, íntima e privilegiada com Jesus. Seria verdade que ela foi companheira íntima de Jesus? Que eles mantiveram relações sexuais? Que tiveram filhos? Seria verdade que ela foi uma prostituta e arrependeu-se depois de ter contato com a mensagem de Jesus? Que quase foi apedrejada por suas atividades sexuais ilícitas? E essas e muitas informações são abordadas pelos PhDs nessa pesquisa. Dentre esses historiadores, todos PhDs, destacamos Bart de Herman, um dos maiores especialistas em estudos bíblicos e origens do cristianismo, chefe do Departamento de Estudos Religiosos da University, acho que é isso a pronúncia, of North Carolina, Chapel Hill. Gente, me perdoe, eu não sei falar algumas coisas aqui. Autor de várias obras, entre elas o livro Pedro, Paulo e Maria Madalena, obra que serviu de roteiro no desenvolvimento deste trabalho. Elaine Pagel, titular da Cátedra de Religião Hampton Spear Payne, na Universidade de Princeton.
uma das mais respeitadas estudiosas no início do cristianismo. É autora, entre outras obras, de Os Evangelhos Gnósticos. Juan Arias, da Universidade de Roma, também autor de várias obras, entre elas Maria Madalena, o último tabu do cristianismo. Outros autores de igual porte, com suas titulações, são citados no rodapé no decorrer da obra. Para melhor didática, dividiu o estudo sobre o Evangelho de Maria em duas partes. O que dizem sobre ela os outros evangelhos e o estudo do Evangelho de Maria, Miriam de Magdala, propriamente dito. Na primeira parte, o objetivo é trazer à reflexão o que os evangelhos canônicos, incluindo aí os gnósticos, escrevem sobre ela. Para esse fim, dividiu o estudo em 15 capítulos, conforme relacionados no sumário desta obra. Na segunda parte, comentei o Evangelho de Maria Madalena, trazendo inicialmente a história sobre a publicação dessa obra que, embora descoberta em 1896, só veio a lume em 1955. Em seguida, veja também o sumário. Em sua segunda parte, analisei a estrutura do documento que, para efeito didático, está dividida em subdivisões iguais. Na primeira subdivisão, a despedida de Jesus, quando o tema central é a preocupação dos discípulos com os dois assuntos, a natureza deste mundo e o pecado. Na segunda subdivisão, o assunto é sobre revelação a Maria Madalena. Na terceira subdivisão, é tratada da reação masculina à revelação de Maria Madalena. Vamos então viajar juntos para desvendar a história dessa extraordinária mulher. Olha, gente, quando eu comprei o livro, eu não fui indicada para comprar. Eu tenho um quezinho aí, né, algumas dúvidas sobre Maria Madalena, sim. Como eu falei a princípio no primeiro vídeo, por que só homens têm evangelho? Por que que a gente abre lá o Evangelho de Jesus? A gente só vai ver Lucas, Mateus, Paulo, João, tá? E a Maria, que fez parte de ser discípulo, de ter caminhado junto com Jesus, por que que ela não tá ali? Então a gente sabe que na época a sociedade era muito machista, a gente sabe que tudo que se passava com mulher, uma mera menstruação, já era coisa tida como se fosse coisa do demônio, a mulher estava suja, né? Existia uma série de coisas que falavam a respeito da mulher, que menosprezava a mulher da época ali. E a mulher passou por esse processo de desprezo, de uma figura inferior por muitos e muitos anos, e até hoje, em alguns casos, ainda passa. Então isso me incomodava. Não é que eu seja feminista, não é que eu seja de movimento algum, mas eu acho assim, também não acho certo mulher carregar um saco de cimento do mesmo jeito que um homem, porque a força física é completamente diferente, mas tem que ter um pouco de igualdade no respeito. Um pouco não, ou seja, tem que ter muita, né? Tem que ter, o respeito é mútuo, independente do sexo. E outra, nós enquanto espíritos sabemos que ora nós vamos estar no corpo feminino e ora nós vamos estar no corpo masculino. Então como é que a gente quer ser tratado? A gente quer ter mais regalia quando a gente for homem e menos regalia quando é mulher? Não, o espírito ele vai querer o mesmo direito. Direito no sentido do respeito. Não é o direito, como eu acabei de falar, do saco de cimento, né? Não tem como eu ficar medindo força com o homem, porque o meu corpo é muito mais frágil, fisicamente dizendo, do que o de um homem. Então, na época, isso aí me incomodava muito, quando alguém falava para mim assim, Maria de Madalena foi uma prostituta, e depois, do nada, ela se arrependeu e se tornou discípulo, né? Aí veio aquelas conversas assim que me incomoda muito, né? Sempre me incomodou, apronta todas e depois Jesus me tocou e se torna uma pessoa santa. Então, sempre que eu conversei com pessoas, principalmente em reunião de pais, né? Sempre aparecia aqueles comentários maliciosos, né? De pais, mães na reunião que falavam assim, agora aquela fulana lá entrou para a igreja, nossa, virou santa, precisa ver, a vida dela é outra. Gente, se eu não acreditar que as pessoas estão buscando Deus, não importa qual é a porta, né? Se é numa igreja católica, uma igreja evangélica, se é no espiritismo, se é no espiritualismo, se eu não acreditar que a pessoa está buscando por uma melhora espiritual e de fato ela está se transformando em relação a isso, o mundo pode acabar aqui. Porque qual é o sentido da vida? Não é a gente evoluir? Então as pessoas têm total direito de errar e total direito de tentar acertar. E acertar mediante as suas tentativas. Então, quando as pessoas julgavam, né, conversando isso em reunião de pais, fulano tá virando santo porque entrou na igreja. Fulano agora, nossa, nem parece mais.
Eu tenho um amigo que está entrando agora, de fato, para a igreja evangélica. Ele foi criado dentro da igreja evangélica, mas ele só cometia um monte de bobagem. Coração muito bom, mas fazia um monte de coisa errada, que eu cansei de puxar a orelha dele. Não por eu ser muito correta, mas porque à medida que a gente sabe o que é certo e o que é errado, a gente vai tentando corrigir o outro que tá no erro, né? E aí, agora ele foi lá e se batizou. Eu tiro o barato até não querer mais dele. Eu falo, ih, lá vem o pastor, né? E ele fala que ele vai estudar teologia porque a ideia que ele tem futuramente é de se tornar um pastor. Para quem cometeu um monte de erro o dia de ontem. E hoje ele está tentando, né? Uma vez eu peguei no WhatsApp dele, ele postou uma morte de uma pessoa lá, jogaram, cobriram um plástico em cima de um morto na rua lá, e ele trabalha na rua, ele foi lá e filmou, né? Eu falei, mais um que foi pro saco. Eu puxei a orelha dele, eu falei, gente, você tá passando na frente da pessoa, você ora pela pessoa, não importa se é bandido, se não é, ué, ora pela pessoa e vai trabalhar, esquece aquilo. Agora você fica filmando lá, o cara dentro de um saco lá, pra que isso? Né? O que você vai causar nas pessoas? Sentimento ruim. Ou se for um bandido, você vai aguçar nas pessoas o pior delas, a selvageria, né? Do tipo, até que enfim, mais um que não vai ficar interferindo na vida da sociedade. Porque a gente é muito emotivo. O ser humano, ele tudo que você fala, você tá plantando no coração do outro. Aí ele falou assim, não vou mais deixar você ver meu status. Ou seja, naquele momento, ele não aceitou. Aí depois ele começou a frequentar essa igreja e antes do batismo dele já começou a ter aquela centelhinha ali, mexendo com ele e tal. Aí quando foi outro dia ele foi lá e postou que um tiozinho tava na Dutra, que é uma rodovia aqui que ninguém para, é perigosa. O cara tava lá com o carro quebrado e tal, ele foi lá, comprou o que precisava para ajudar o tiozinho, saiu da rodovia, foi até o local onde tinha que comprar, voltou lá, entregou pro tiozinho o que precisava, pro tiozinho poder ir embora para casa. Ele filmou isso. A gente sabe que a gente não tem que ficar mostrando as nossas atitudes boas. A gente não precisa colocar né, como é que fala? Naqueles outdoor, né? Olha, estou fazendo caridade. Mas pelo menos já mudou a postagem. Aí eu falei para ele assim, olha, já tá dando resultado, né? Fazer o bem você sempre fez. Então se você postar pelo menos um exemplo bom, já é menos ruim. Mas vai chegar o dia que você vai fazer também e não vai ficar nem postando, porque isso não é do interesse para Deus. Talvez seja o interesse para o homem, para servir de exemplo para as outras pessoas fazerem o mesmo que você fez. Então, a transformação que está ocorrendo na vida dele é nítida. Mas eu, como amiga íntima, eu fico tirando barato da cara dele o tempo todo. Outras pessoas que fizerem isso vai desanimar ele, porque, pô, a pessoa não me conhece e está me enxergando como o quê? Né? Eu não tenho direito de mudar? A gente que tem intimidade, ele sabe que é brincadeira. Mas para quem não é um julgamento. Você está me condenando sempre a ser aquela pessoa que eu era? Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser para mudar e eu nunca vou ter valor? E é assim, dessa forma, que eu acabo enxergando Maria de Madalena. Né? Ela tentou de todas as formas, pelo que consta, né, nos poucos registros a respeito dela, ela tentou de todas as formas seguir Jesus, né? Tem a passagem que é dita que ela estava lá no terceiro dia depois da crucificação, que só ela conseguiu ver Jesus através da sua mediunidade, e ele plasmou, né, o perispírito dele. Então se materializou diante dela e só ela que viu, os demais não viram. Então por que só ela viu? Aí vem o autor aqui e diz o quê? Né? Através dessa introdução, o autor diz pra gente que tudo isso que nós enxergamos até agora, né? O José Lázaro, ele fala que são palavras, são histórias que foram contadas por terceiros. E cada qual tem a sua intenção de contar aquela história. E acabou pegando, né, como que eu posso dizer, aquele rótulo, né? Maria era prostituta. Ela se arrependeu, Jesus tirou os demônios dela e ela se tornou uma pessoa pura que seguiu ele e foi, assim, a maior discípulo que ele teve. Então, pessoas colocaram essas ideias, plantando essas ideias de geração em geração e chegou até nós. Mas que não existe uma base histórica, registrada como fato, né? Diferente de hoje, a gente tirar uma foto, filmar, tá acontecendo enchente lá em Juiz de Fora. Então tem foto, tem vídeo, tem pessoas relatando ao vivo.
Então existe fato, existe provas. No caso de Maria Madalena, como também qualquer outro, né, não existe prova, só tem coisas escritas. E o que está escrito, qualquer um pode escrever. Se hoje eu quiser escrever um livro sobre Maria Madalena, eu sento aqui, baseado em uma ou outra leitura que eu fiz, e coloco aqui a minha opinião sobre ela, o que eu interpretei sobre a vida dela. E foi exatamente isso que José Lázaro fez. Ele foi buscar através de documentos que são tidos como históricos, porém são relatos de pessoas, ninguém conviveu com Maria, ninguém tem nada fotografado ou filmado da época, não existe uma prova palpável. O que existe são relatos, é a parte escrita. E algumas escritas, como ele colocou aqui na introdução, elas são aquelas que foram descartadas, que foram colocadas pela Igreja Católica como mentirosas. E aquelas pessoas que escreveram esses relatos tidos como mentirosos, como que ele usou a palavra? É que eu sou péssima para guardar, gente. Acho que é gnóstico, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Não, apócrifos. Então, como ele utilizou aqui, né, os defensores apócrifos, que os evangelhos gnósticos foram taxados de apócrifos, ou seja, falsos. Esses evangelhos gnósticos, né, muitas pessoas utilizam ele, inclusive, para poder criar novos segmentos religiosos, mesmo que tenham um contexto católico, mas de outras vias, né, ou contextos, utilizam esses contextos, esses textos, para criar outros segmentos cristãos, porém não católicos. E isso daqui, esses textos, eles foram tidos como hereges, já que era mentiroso para a Igreja Católica, então eles eram tidos como hereges. Essas pessoas foram perseguidas, quem seguiam esses textos. Hoje, eu não creio em perseguição, mas eu creio também que dependendo, né, da interpretação de quem faz, né, nós que vamos buscar fazer o estudo e trazer o estudo, talvez por ser papagaio, mero papagaio, né? Eu tô lendo, entendi isso, não dê nada. Mas para aqueles que escreveram, eu acredito que até hoje ainda deve sobrar aí uma certa dor de cabeça, porque é defender ideias que contrapõem ideias já estabelecidas há muitos anos e tidas como, né, fiéis ao que aconteceu na época. Hoje nós não vamos mais ser perseguidos e ser levados à fogueira, mas o mais que eu acredito que pode acontecer é ser ignorados, do tipo assim, tá falando nada com nada, eu não acredito nesse ponto. É importante o questionamento, é importante a gente pelo menos se perguntar, será que foi assim mesmo? Será que o que falaram, o que escreveram é verdade? Será que não tem uma outra versão? Eu sou professora formada em História, Geografia, USPB, Educação Moral, sou da época do ONSA, né? E eu sempre disse isso para os meus alunos, aquilo que eu estou passando, que eu li nos livros e eu estou repassando, porque eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu, eu só estou repassando a história e aquilo que eu mais acredito, que faz mais sentido para mim. Mas isso não significa que seja a verdade. A história é contada por uma série de pessoas e cada qual vai colocar seu olhar, o seu ponto de vista. Então jamais a gente vai ter a verdade diante de opinião. Opinião, cada um tem a sua. Não existe uma verdade, né? Se a gente for buscar lá nos filósofos antigos, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles vão estar sempre questionando. Olha que é da época do onça, né? Eles sempre falavam assim, duvida de tudo. É importante a dúvida, é importante o questionamento, é importante você refletir sobre as situações. Será que é isso mesmo? Será que tem alguma intenção por trás disso? Quem escreveu? Qual é o modelo de pessoa que está escrevendo sobre isso? Né? Que igreja que ele frequenta? Se é que ele frequenta alguma religião? Ele está defendendo alguma ideia religiosa? Ele está defendendo uma ideia pessoal? Então, assim, quando eu peguei o livro, eu não fui indicada. Então, eu não conheço nem o autor, não conheço o conteúdo, ó, o livro está com a capa brilhando, é novinho, eu estou iniciando a leitura junto com vocês, tem palavras que infelizmente eu não conheço, então eu fico aqui penando para poder pronunciar, principalmente quando se trata de inglês, gente, não entendo nada. Eu paguei escola para o meu filho que ele saiu fluente, mas eu saí pela outra porta, porque eu não cheguei nem a passar pelo inglês direito.
Meu pai chegou a me dar o inglês, mas não era para mim. Então, assim, eu não entendo, né, essa linguagem. E como eu falei lá atrás para o meu pai, eu volto a repetir, né? Eu mal sei a língua portuguesa, que dirá entender o inglês. Então, o que eu peço, já vou pedindo desculpa desde já, porque a leitura eu já estou vendo que vai me puxar um pouco aí em relação a palavras que eu desconheço, e eu vou gaguejar, vou falar errado. Peço desculpas também já antecipado pelas interpretações que eu venho a fazer, porque não conheço o livro, não conheço o teor dele, sei que vai ser complicado. Esse livro, eu não lembro quando foi que eu comprei ele, mas eu vou falar para vocês, tá fazendo aniversário no meu armário, porque eu fiquei naquela, leio ou não leio? Cadê? Quando que foi feito esse livro? Deixa eu ver se eu encontro aqui. A edição dele, essa edição é de 2023. Nós estamos em 2026, então eu acredito que assim que ela saiu eu comprei. Já tem 3 anos, né? Tá guardado lá no armário, lá, cada vez que eu abria ela, né? Porque ó, a grossura do bichinho. É grosso, as letras são pequenininhas. Por isso que eu também, às vezes, peno para ler, porque meu óculos não ajuda, ele embaça aqui de vez em quando. Ó, letrinha pequenininha. Aqui dentro fala muito de versículo, aqui fala muito das passagens, assim, bem sintetizada, aquela coisa bem, como é que eu posso dizer? Bem didática, né? Só que com falas antigas, com as passagens antigas. Então, vai ter lugares, vai ter pessoas envolvidas no contexto histórico aqui que eu desconheço. Eu não conheço a Bíblia, eu não conheço o Evangelho totalmente. Eu sei algumas passagens, então eu sou uma mera estudiosa, né? Estudiosa, entre aspas, né? Uma melhor palavra, leitora, né? Eu sou uma mera leitora. E aí, o que eu pretendo, né? É que a gente, como o autor mesmo disse, que a gente reflita, que a gente pegue a história que ele vai desenvolver aqui, como ele falou, né, ele vai ser bem didático, ele vai dividir, ele vai subdividir, ele vai tentar trazer a gente bem mastigadinho, né, a forma que ele defende a vida de Maria Madalena. Ele não acredita que ela era uma mera pecadora e que depois, assim, do nada, se tornou uma grande discípula. Então, eu creio que ele vai minuciosamente, através do seu sistema de estudo, trazer para a gente outros pontos de vista, e aí cabe a cada qual pegar aquilo que acha melhor. Se a gente continuar com aquela figura de Maria Madalena, uma pessoa arrependida, que segue Jesus e que se tornou uma grande discípula, ótimo, tá tudo certo. Se a gente vai mudar esse ponto de vista e nós vamos encontrar Maria Madalena de uma outra forma, ótimo. Se isso aqui servir para a gente poder refletir sobre a vida das pessoas, os textos bíblicos, os textos de evangelho, né, o que é certo, o que é errado, se servir apenas para pensar, para refletir, ótimo. Então, eu não tenho grandes objetivos com o livro. O meu maior objetivo é ler, entender da melhor maneira possível, repassar para vocês da melhor maneira possível e agregar um pouco de conhecimento, seja ele qual for, que eu tenho certeza que nada é perdido nessa vida. Se eu bati o olho nele lá na internet, quando eu estava visualizando alguns livros, e esse me encantou, eu acredito muito em espírito amigo, meu anjo de guarda, o Gabriel. Então, se naquela hora ali ele falou, é esse, algum motivo ele tem para mim. Eu ainda não sei qual é, vou descobrir junto com vocês. E eu espero que seja uma leitura prazerosa para todos nós, né? Que a gente aprenda coisas boas que venham a ser somadas à nossa vida, à nossa passagem por aqui, e que a gente possa depois reproduzir as pessoas de uma maneira positiva. Tá bom? Como eu falei, qualquer coisa que eu erre aqui, eu já vou pedindo desculpa desde já. Para ninguém depois falar assim, ih, Patrícia, você não sabe ler? Ih, Patrícia, tá falando, né? Eu não tenho conhecimento. Eu vou conhecer junto com vocês, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aí.